Olá! Estamos aqui no nosso vídeo 2, no módulo 4, para falar sobre os desenvolvimentos, como fazer o desenvolvimento da sua argumentação, seus parágrafos de desenvolvimento. E neste vídeo nós vamos tratar aqui, olha só, do redação para vestibulares, como fazer o desenvolvimento a partir do senso comum. O senso comum é algo que é de conhecimento de todos, que muitas vezes você diz assim, não, tem que evitar, não pode usar. Não necessariamente. Ele é o mais utilizado por ser o de mais fácil utilização, você não precisa ter outros conhecimentos muito aprofundados sobre aquilo, mas requer alguns cuidados e alguns perigos, tá bem? Vamos falar sobre isso rapidamente neste vídeo. E se você gosta do nosso canal, inscreva-se, faça a sua inscrição, apoie-nos, não é? Dando uma curtida, dando uma compartilhada, comentando, falando que você gosta, o que você não gosta, porque é muito importante para nós saber como que você vê e como que atinge, né, o nosso público, o nosso vídeo. Então inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, nenhuma live que fizermos, e também apoie o nosso canal com este primeiro link maravilhoso que é o Doe Quanto Quiser, que está sempre aí no topo das nossas descrições dos vídeos, tá certo? Vamos ver então o que nós veremos neste vídeo especificamente. Neste vídeo, meus queridos e minhas queridas, nós falaremos sobre um dos tipos de desenvolvimento para dissertações, o famoso senso comum. Vamos falar quais são suas características básicas e principais e falar se é adequado utilizar esse tipo de argumento desenvolvimento. É adequado? É adequado? Uma pergunta, né, que fica sempre no ar. Para saber se é adequado, a gente tem que pensar sobre o que é o senso comum, certo? Senso comum é aquilo que é consenso, ou seja, ele é de conhecimento geral da sociedade, das pessoas, e é algo, uma opinião, um tópico, uma verdade aí, que não tem muita discussão sobre isso, tá bem? Isso é o senso comum. Eu alerto para que você tenha que ter muito cuidado, já falei sobre isso quando falei sobre os tipos de argumento, né? E o primeiro era o senso comum, lá no vídeo sobre tipos de argumentos do primeiro módulo desse curso, porque muitas vezes pode ser falso, você pode pensar que é um senso comum porque todo mundo pensa assim, mas não, é só a tua forma de pensar. As outras pessoas não pensam assim, basta um pouco de pensamento, de raciocínio sobre a afirmação para notar que ali às vezes tem algum preconceito, alguma ideia pré-formada que não é necessariamente uma verdade universal, não é uma verdade sem muita discussão entre as pessoas, o que nós chamamos também de estou dando para você aqui muitos sinônimos de senso comum que você pode usar nos seus textos. Consenso, verdade estabelecida, algo que é notório, ou mesmo um ponto pacífico, ou seja, sobre o qual não há muita discussão, não é? Um exemplo é dizer que a educação é um caminho ou que a educação é importante para o desenvolvimento de um país. Isso é ponto pacífico. Como ela deve ser feita, como devem ser os investimentos na educação, etc., pode passar por uma série de discussões. Mas dizer que a educação é aí algo importante para o desenvolvimento de um país, de uma nação, não é algo muito discutido ou discutível mais, não é? Havia outras coisas que até pouco tempo atrás também não eram, como a Terra ser redonda, etc. Hoje já tem um pessoal que acha que dá para discutir isso. Não dá. Mas outras verdades que você pode achar que é senso comum, né? Por exemplo, eu dou esse exemplo lá no vídeo, não vou me alongar, no vídeo do primeiro módulo que eu ponho o link para você, sobre você fazer, de repente, uma afirmação do tipo, sou contra cotas raciais, vou usar um senso comum para embasar a minha opinião de ser contra cotas raciais, porque, veja bem, o Joaquim Barbosa, negro, conseguiu chegar a ser o presidente do STF no Brasil, ou seja, basta querer e correr atrás que você consegue. E aí basta um pouco de raciocínio e pensar que se metade da população é autodeclarada preto-parda, né, no Brasil,
e ao longo da história tivemos um ou dois apenas presidentes, acho que ele foi o primeiro presidente do STF negro, é que alguma coisa está errada, não é simples assim. Há um preconceito aí por trás da afirmação de que se um conseguiu, então qualquer um consegue. Não, ele é uma exceção a um sistema muito complicado, muito complexo. Aí as discussões, cabem muitas polêmicas e muitas discussões a respeito disso. Por isso que esse exemplo é um exemplo de algo que não é senso comum, você pode de repente afirmar como se fosse, e esse é o grande perigo. Tem que ter muito cuidado. É adequado, pode-se usar senso comum como argumento? Claro que pode, quando é algo que você pensa sobre o que poderiam, aliás, é o grande desafio da argumentação e é algo fundamental pensar o que poderiam dizer contra, o que poderiam dizer que nega isso que eu vou afirmar no meu texto, na minha explanação, né, na minha dissertação. Se há muitos pontos de discordância, é porque a sua opinião não é de senso comum. Se não há, se é muito difícil alguém discordar daquilo, é porque aí você já tem um senso comum gerado e naturalizado. As pessoas já acreditam naquilo com força de verdade. Porém, ele não tem muita força de verdade, porque é algo que todo mundo sabe, então ele não tem muito valor, vamos dizer assim, para a sua argumentação. Você ficar num texto todo, na sua dissertação toda, trazendo senso comum no primeiro, no segundo parágrafos de desenvolvimento e só sem nada que dê base, que dê força, que fortaleça, que relacione o senso comum com dados, fatos, citações, etc., aí fica muito fraco o texto. Fica apenas um falar daquilo que todo mundo já fala. Não aprofunda, não traz autoria, não traz um conhecimento a mais enciclopédico do seu mundo e da sua vivência sobre como são as coisas para poder enriquecer a sua argumentação. Você fala assim, olha, ele tem um ponto de vista válido e forte. Fica um ponto de vista válido, mas não forte. Então, para ter força, o senso comum ele deve associar-se com outro tipo de argumento, como um dado científico, por exemplo, como uma citação, por exemplo. Não é? Daquilo até que nós dissemos sobre a educação, que é um senso comum, se você pega informações num tema dado, suposto tema dado, em que se falasse sobre educação, para o desenvolvimento, etc., provavelmente esse tema, essa proposta de redação traria números, não é? Países mais desenvolvidos e número de pessoas matriculadas na educação, número de pessoas que se formam, tal. E lançar a mão desse dado fortaleceria, comprovaria o senso comum. Ou trazer aí uma citação, não comprova, mas dá força, né? O homem é o produto da sua educação, do Immanuel Kant, por exemplo. Então é assim que você fortalece a ideia dentro de um senso comum, tá bem? Como fazer então um desenvolvimento por senso comum? Deixa eu jogar na tela para você, aqui ó, esse esqueminha que eu montei, que é só para ficar fácil de você ver aí, ó. O que você faz? Faz de uma forma direta e eficaz. Tem várias outras formas de fazer, claro, nunca é fechado num único jeito, mas um jeito fácil e bom de se fazer, direto, simples e tranquilo você faz a asserção do senso comum, ou seja, a afirmação do senso comum, afirma aquilo ali. Depois você explicita, faz a relação que isso tem com o tópico da sua tese. Lembra que nós vimos na sua introdução, se apresenta a sua tese e mostra dois tópicos que vão ser desenvolvidos? Nós estamos vendo como desenvolver. Então você faz a relação. Olha, este é o senso comum daqui, isso tem relação com o tópico que nós estamos falando aqui do nosso desenvolvimento, que já foi apresentado na nossa introdução, e faz um fortalecimento com um dado concreto ou uma alusão. Ah, Enio, mas aí não vai deixar de ser um desenvolvimento por senso comum e passar a ser um desenvolvimento por alusão ou por dado concreto? Não, porque a ideia principal que está sendo transmitida no parágrafo é a do senso comum. Aquilo que vem junto para dar um suporte a esse senso comum, para fortalecê-lo. Mas você não fala apenas sobre o dado e aí desenvolve acerca do dado, faz uma interpretação do dado. Não. O dado é acessório. Nós vamos ver quando falarmos sobre
usar os dados científicos ou usar as alusões como não é uma questão, vou fazer a alusão e ligo com o senso comum. Não, aí você vai desenvolver de uma outra forma o dado científico ou a alusão filosófica, né, de autor aí da literatura, de produção cultural, seja o que for. Aqui, no caso, ele está ali só sendo apresentado para dar força para o seu argumento de senso comum. Você está desenvolvendo o senso comum colocando esses pontos interessantes e pontos-chave, certo? Vamos ver um exemplo, tá bem? Eu escrevi aqui um parágrafozinho de desenvolvimento com um exemplo de como você faz esse senso comum nessa fórmula que eu te passei. Então vamos supor que o tema, vamos assumir o tema lá do Enem 2017, que era sobre os desafios da educação, né, da formação escolar para surdos no Brasil. A tese que eu iria desenvolver nesse texto, que eu apresentaria lá na minha introdução e tal, e os tópicos seriam que é um problema, né, essa educação, esses desafios, a educação para surdos é um problema relacionado à falta de preparo dos professores, aí seria um primeiro tópico para trabalhar sobre a formação dos professores para trabalharem na formação de pessoas especiais aí. E uma cultura preconceituosa da sociedade em geral, que deixa mais difícil ainda isso acontecer e precisaria termos aí algumas ações na conclusão relacionadas a esses dois tópicos. Então, primeiro eu desenvolveria lá um parágrafo sobre a falta de preparo dos professores e utilizaria dados, alusões, etc. Ok. No segundo tópico, para seguir aquela ordem que eu falei para vocês no primeiro vídeo, né, sobre desenvolvimento, eu entraria então no senso comum. Eu utilizaria do senso comum para falar sobre o preconceito. Então, deixa eu jogar na tela para você, para ficar mais fácil de você ler comigo. Então, leia comigo, olha só. Para iniciar o parágrafo, que seria o terceiro parágrafo do texto, nós usaríamos, né, uma conjunção, uma coisa que ligaria e daria a ideia de que é algo a mais daquilo que já foi falado sobre a formação dos professores deficitária. Então começaria ali com por outro lado, ou como um por além disso, né, tal, além disso. E aí viria a seção do senso comum. É sabido. Quando eu digo é sabido, opa, até saiu aqui do lugar. Quando eu digo que é sabido, ou seja, é uma coisa que todo mundo sabe. Estou deixando isso reforçado para o leitor, né? Então, o que é sabido? Asserção, afirmação, que vivemos em uma sociedade que ainda está carregada de preconceitos quanto às pessoas deficientes. Qual que é a relação que isso tem com a minha tese, com o tópico que eu estou desenvolvendo? O que torna a questão do desafio da educação para surdos ainda mais complexa. Aí agora vem o fortalecimento desse senso comum. Então, algo que está relacionado à minha tese, meu argumento, é que o preconceito social que existe na sociedade torna a coisa mais complexa para se trabalhar e melhorar com relação à educação dos surdos. E aí vem, né? Reflexo disso, ó, só vou colocar aí o dado. Está no fato de, segundo dados do INEP, isso estava lá nos textos de apoio da redação do Enem 2017. O número de matrículas de surdos fica, então, ó, é reflexo disso. O reflexo disso está no fato de, segundo dados do INEP, o número de matrículas de surdos vir caindo ano após ano, porque havia um gráfico ali que mostrava a queda. Poderia até salientar aqui, né, tanto de matrículas em classes especiais quanto em classes comuns compartilhadas. E aí ainda coloco mais vai fazer ainda uma alusão aqui a um pensamento do Einstein, que eu não sei de cor, vamos supor, na hora, como que eram as palavras dele, que tá ali aí, você encontra pela internet. Então eu coloco parafraseando a citação. Como disse Albert Einstein, parece mais fácil quebrar um átomo que um preconceito. Então, essas duas coisas que não são desenvolvidas, não é desenvolvido e extremamente interpretado, né? O dado sobre o número de matrículas, que poderia ser feito isso, se o argumento a ser desenvolvido fosse este. Não, ele vem só realçar o fato do senso comum de que o preconceito dificulta. Ele dá uma base, ele dá ali uma força maior de verdade para o senso comum, assim como a alusão do Albert Einstein.
aquele senso comum deixa de ser só senso comum e passa a ter um pouco mais de peso, certo? Claro que o outro parágrafo não poderia ser desenvolvido da mesma forma, senão no todo, mesmo que você está dando um pouco mais de força, fica fraco. Aí teria que ter um dos parágrafos desenvolvido na forma aí de uma alusão, seja filosófica, histórica, de autoridade, citação, que nós vamos ver no nosso próximo vídeo, esses tipos de alusões. Ou então num dado científico, que é o topo da pirâmide de força argumentativa pro texto, tá certo? Faça um exercício com isto, com essa informação, com essa formulinha de se fazer um argumento, uma argumentação, desenvolver a argumentação por senso comum. Tente desenvolver um parágrafo desse em algum texto que você já escreveu, que você vai escrever para suas aulas de redação. E pense antes de escrever, faça uma análise. Isso é mesmo um ponto pacífico? Isso é mesmo um consenso de que existem preconceitos na sociedade, que a educação é realmente algo importante para o desenvolvimento, e etc. E por aí vai, você vai pensar de acordo com o teu texto, tá? E faça essa fórmula. Asserção, afirmação do senso comum, logo depois o fortalecimento com alguma relação que não precisa ser muito trabalhada, que não precisa ser extremamente precisa, mas que tenha dado de realidade para fortalecer o seu desenvolvimento, tá bom? Neste vídeo, então, de hoje, se você curtiu, curta aí. Nós falamos sobre esse desenvolvimento por senso comum, não é? Quais são aí algumas das suas características, porque que ele pode ser adequado, sim, de ser utilizado em uma determinada forma, em um determinado formato. E há outros formatos de se apresentar o senso comum, mas essa é uma forma rápida e simples para você melhorar a sua nota. No próximo vídeo, queridos e queridas, falaremos sobre esses desenvolvimentos com alusões, que é citar algo, fazer relação com um pensamento filosófico, com uma obra de arte, com um produto cultural, como cinema, música e etc., que são artes também, né? Com citações aí da literatura, com citações de grandes personalidades, de autoridades nos assuntos que estão sendo tratados e etc. Tá bem? Então, fico por aqui. Se você curtiu este vídeo, muito obrigado. Dê aquela curtidazinha. Se você não curtiu, dê uma descurtidazinha. Se você curtiu, diga por quê. Não curtiu, diga por quê também, para sabermos e melhorarmos. Dê opiniões e etc. Inscreva-se no canal e ligue aí as notificações, tá bem? E se você gostou muito, muito e acha que isso pode te ajudar ou tem te ajudado, faça uma doação, apoie o canal para que nós possamos nos dedicar aí com maior afinco ao canal e aos vídeos, tá bem? Primeiro link, faça a sua doação, doe quanto quiser. Muito obrigado, nos vemos no vídeo 3, ou nos vemos no vídeo 2 do módulo 1, no vídeo 3, porque isso é atemporal, tá aí nas playlists para você acessar, não é? Muito obrigado, inscreva-se e até o próximo vídeo. Tchau!